Como já deve ter sido falado para vocês, né? Esses nossos momentos síncronos, né? Ou seja, essas aulas ao vivo, né? Nós vamos estar sempre gravando essas aulas e deixando depois disponível no AVA para vocês, para acesso posterior, né? Porque a gente não consegue, nesse momento, obrigar que todos participem desses momentos síncronos, né? Porque aí depende de questão tecnológica, né? Que seria, por exemplo, ter garantia de acesso à internet para todo mundo nesse horário, um ambiente adequado em casa ou para quem trabalha no trabalho, né? Para poder estar em frente ao computador ou um dispositivo móvel que seja, para poder acessar essa aula, né? No momento síncrono, ao vivo. Então eu faço o quê? Eu faço essa aula de forma que a gente consiga participar de forma mais interativa, né? Vocês consigam ter a oportunidade de, no momento de uma explicação, também poder interagir comigo e tirar dúvidas, etc. Tá certo? Ó, tem gente falando aí que se eu cair é por causa da chuva. Pois é, aqui choveu um pouquinho, parou, né? Eu estou em Jardim Camburi, aqui em Vitória. Eu acredito que aqui não vai ter chuva muito forte e a minha internet vai ficar beleza. Mas existem essas situações que o pessoal já está relatando aí, né? Então, fala, Tainá, pode dizer alguma coisa, se quiser. Foi só configurando o microfone, alguma coisa assim? Deve ser. Bom, então, só para, né, deixar claro, vocês não ficarem preocupados. Ah, teve uma aula do professor Vitor lá, síncrona, e eu perdi. Não tem problema, você vai lá no AVA depois, acessa essa aula, tá certo? Dificilmente acontece problemas na gravação. Infelizmente, por exemplo, ontem eu estava com a minha turma de Sistema de Informação aqui da Serra, né, do Campo Serra, fazendo uma aula com eles de apresentação de trabalho. Aula ótima, ficou muito legal o pessoal apresentando, etc e tal. Mas na hora de colocar o vídeo no AVA, né, para publicar ele e deixar para o pessoal assistir, eu vi que a minha configuração de áudio não estava correta, então o vídeo ficou sem áudio, ficou na verdade com o meu áudio e não com o áudio do PC, né, do computador, com a fala das pessoas apresentando os trabalhos. Então para mim foi até meio frustrante isso daí, mas não é comum, tá? Então agora, por exemplo, a gente está falando aqui e já está a coisa sendo gravada normalmente. O horário que foi passado para mim sobre essa turma, né, era de terça e quinta. Eu não sei se vocês receberam esse horário também. Inclusive agora seria o horário de aula se estivesse no presencial. Mas aí eu, em reunião com os outros professores do campus de Viana, percebi, né, que existe uma sugestão de horários de aulas síncronas diferentes do horário que eu recebi no início da semana. Então, quer dizer, hoje eu vou combinar com vocês os horários que vão funcionar os nossos momentos síncronos e, né, de acordo com essa sugestão, tá certo? E a metodologia, né, funcionamento da disciplina, questão de conteúdo, como é que a gente vai trabalhar, as atividades, como é que entrega, etc e tal, eu também vou passar com vocês, beleza? Então, assim, hoje é o momento para fazer um tira-dúvida geral sobre a nossa disciplina aí e também me apresentar, se vocês quiserem também falar um pouco de vocês, as expectativas, né? A gente abre também um espaço para isso. Eu não sei como é que está, por exemplo, a carga horária de aulas síncronas igual a essa semana para vocês. Eu entendi numa reunião que teve ontem, né, que essa semana seria uma semana mais solta, uma semana livre, assim. O professor que quiser fazer alguma coisa diferenciada com a turma pode e tal, mas as aulas regulares mesmo, né, com conteúdo, vamos dizer assim,
da disciplina, né, programático, a gente vai começar efetivamente na semana que vem. Então eu vou começar fazendo esse apanhado, tá? Eu vou falar um pouco da disciplina e vou mostrar também para vocês o nosso plano, né, de ensino com o conteúdo programático detalhado aqui, as coisas que a gente vai estar estudando e como a gente vai estar trabalhando também esses conteúdos em termos de atividade. Ó, aí a Isabela já perguntou aqui. A Isabela acho que foi que conversou comigo pelo WhatsApp ontem, né? Na semana que... Beleza, ótimo. Na semana que vem vai ser toda terça e quinta. Pois vamos lá. Vamos falar logo sobre os momentos síncronos, então, né? Sobre essas aulas aqui ao vivo. Eu recebi a sugestão de que as nossas aulas precisam ser nas terças-feiras ou nas sextas-feiras, e não quinta, no horário entre 1h10 até 2h50. Eu não sei se vocês receberam algum horário semelhante a esse. Mas então eu vou deixar isso, inclusive, como uma nota lá no AVA para vocês. Todos os encontros, né? Eu vou colocar lá essa explicação com os dias e horários, tá bom? Que aí fica fácil, entrou no AVA, a gente não precisa ficar vendo esse vídeo, né, essa aula gravada de novo para localizar o momento que eu falei, quando vão ser as aulas ao vivo. Não, melhor colocar anotado lá no AVA logo já de cara, falando com vocês. Nossas aulas síncronas, ou seja, nossos momentos ao vivo, vão ser nas terças e sextas, nos horários entre 1h10 e 2h50. Eu acho que 2 horas... professor, não consigo te ver, apenas te ouvir. Sua tela está totalmente azul. Bom, pelo menos você não está se assustando com a minha cara aí, né? Mais alguém não está conseguindo me ver? Bom, o pessoal está falando que está conseguindo me ver. Pode ser que tenha que fechar e abrir aí. Quem não conseguiu visualizar. Pode ser configuração, às vezes versão de navegador, ou se a pessoa às vezes está no celular e não no computador, não sei. Talvez tenha que fechar e abrir de novo. Tá? Mas vamos lá. Então, sobre os momentos síncronos, o que eu entendi? E vou passar para vocês, né, dentro do meu entendimento. Nós estamos numa turma dividida em A e B. Correto? Vocês são um A e um B, não é isso? Todo mundo junto aqui. Ou é todo mundo um A? Ou todo mundo um B? Todo mundo um A. Todo mundo um A. Então eu vou trabalhar com a turma 1A. E aí o professor Guilherme vai trabalhar com a turma 1B. É isso? Ótimo. Então tá legal. Então eu vou trabalhar com a turma 1A. E o Guilherme vai trabalhar com a turma 1B. Show. Beleza. Então isso já é uma coisa que não tinha ficado muito claro para mim na reunião, né? E eu vou explicar um pouco para vocês por que eu estar perdido assim. Eu sou professor do Campus Serra, tá? Do IFES Campus Serra. E estou, vamos dizer assim, emprestado, tá certo? Para o Campus Viana, para atender justamente essa disciplina de vocês na área de tecnologia da informação, né? Então eu lá no Campus Serra, eu sou professor da coordenadoria de informática. Pois é, João. Então você se voltar para o presencial, você vai viajar um pouco, né? Todo dia para ir para Viana, né? Então,
vamos dizer assim, fiz, vamos dizer, um contrato de empréstimo para ficar com vocês durante um ano. Ou seja, essa disciplina eu vou do início ao fim com vocês. Então, é indiferente se eu sou de lá, se eu sou de Viana, se eu sou de Vitória, não importa isso daí, tá? O importante é só para poder explicar por que eu fiquei um pouco perdido em relação a essa divisão 1A, 1B, quem está com a 1A, quem está com a 1B, porque a gente trabalha um pouquinho diferente lá no Campo Serra, no integrado. Na verdade, a turma é uma só, né? 1A, 1B, é reduzida à metade, e a gente trabalha tipo o mesmo professor com um A, depois com um B, normalmente, né? A demanda em Viana provavelmente foi maior nessa turma, e aí precisou haver essa divisão. Então, sendo assim, eu vou trabalhar com vocês com possibilidade de aulas síncronas nas terças-feiras ou nas sextas-feiras. E eu pretendo fazer encontros síncronos uma vez por semana, tá? Que eu acho que já sobrecarrega demais uma aula síncrona por semana, porque vocês não vão ter só a minha disciplina, vocês vão ter várias. E aí no encontro síncrono desse, a gente tem a oportunidade de estar tirando dúvida, explicando algum conteúdo diferenciado, né? Ou que precise que eu explique com mais detalhe alguma coisa. E o restante da semana fica para vocês fazerem as atividades que eu vou estar postando lá no AVA para vocês, tá ok? Então depois a gente vai ter um cronograma mais certo sobre as aulas serem na terça ou na sexta, né? Aí eu vou só ajustar isso com a coordenadora do curso, tá? E aí eu passo para vocês com detalhes. Mas então esse encontro nosso que hoje está acontecendo na quinta-feira, na semana que vem o nosso encontro já não vai ser mais na quinta, vai ser na sexta-feira, depois do almoço, beleza? Porque aí dá até um intervalo aí para eu não ter que fazer esse encontro na terça-feira, eu faço ele na sexta-feira. Eu tenho até um horário aqui que eu vou abrir. Não interessa para vocês não, tá? É só para eu tirar uma dúvida minha mesmo. Um horário quinzenal que eu recebi, só para confirmar aqui. Vocês não precisam considerar nada disso que está aqui, tá? Isso aqui não é para vocês necessariamente. Mas na semana que vem seria semana 1A. Ah, beleza, é isso mesmo, ó. Eu vou estar com vocês com 1A. Então, na semana que vem, o nosso encontro é na terça-feira. E na outra semana é na outra semana... Caramba, eu me perdi aqui. Na verdade, nossos encontros sempre vão ser nas terças-feiras. Beleza, é isso mesmo. Pronto. Resolvido. Nossos encontros vão ser... Então, bateu o martelo aqui logo, ó. Nossos encontros vão ser sempre nas terças-feiras, depois do almoço. Para não almoçar correndo, como a gente não precisa necessariamente ficar 2 horas aqui em frente ao computador, nós vamos dimensionar aí provavelmente a aula síncrona para ser de 1h30 às 2h30. Tudo bem? Mas se vocês tiverem sugestão de mudança de horário, a gente tem essa janela entre 1h10 até 2h50, né? Ficar aí deslocando essa 1 hora nossa aí, ou 1h20. Eu gosto de 1h30 porque se a aula demandar mais tempo, a gente pode esticar até 2h50 sem nenhum problema. Se for uma coisa que ficou fácil de resolver, né? Por exemplo, a aula acabou logo, até 2h30 a gente já estaria liberado, no caso vocês, para uma eventual segunda aula no mesmo dia, ou atividades que vocês tenham no campus, tá ok? Então, alguém tinha me perguntado sobre os encontros ao vivo, deixa eu ver quem foi. Me perdi já, quem foi? Aqui, ó. A Isabela perguntou, né? Na semana que vem
vai ser toda terça e quinta aula ao vivo? Então, resposta: não, vamos fazer o nosso encontro na terça-feira, 1h30, ok? Minha sugestão, 1h30. Se vocês quiserem mudar esse horário, né, ao invés de 1h30, começar, sei lá, 2 horas e fazer de 2 às 2h50, se a gente achar que é suficiente, tá? A gente pode fazer assim também. Se acharem também que é melhor que seja 1h10 o início dela, que o pessoal não tem problema com o almoço aí e tal, não gosta de descansar um pouquinho depois do almoço, ou até mesmo não comer correndo, né? A gente pode também começar a 1h10 e terminar ao horário que tiver que terminar, tá bom? Isso aí fica flexível dentro da nossa situação aqui. Então, tá legal. Vamos agora falar um pouco sobre o conteúdo da disciplina, né? E falar um pouco sobre mim também. Bom, eu já me apresentei como sendo um professor em mobilidade, né? Ou seja, um professor que é do campus Serra e que está atendendo o campus Viana nessa disciplina. Então, até o final do curso de vocês, pode ser que a gente não tenha muito mais contato pessoal depois desse ano, né? Se Deus quiser, tudo der certo, né, a gente pode ainda ter aulas presenciais em algum momento desse nosso curso, e aí a gente vai acabar se conhecendo pessoalmente, né? E se isso acontecer, né, a gente vai até abril de 2022 com essa aula, né? Só um minutinho que eu acho que o rapaz precisa de ajuda aqui. Fala aí. Eu deixei aberto ali, tá? É só você encostar. Ali. Tá bom? De nada, só encostar aí. Desculpa, pessoal, tive que atender um negócio aqui. Bom, aí eu sou formado em engenharia de computação, tá? Fiz mestrado na área de informática. Trabalhei muito na época do meu mestrado com sistemas que atendiam mais assim informática aplicada à educação, envolvendo inteligência artificial nesses sistemas, né? Igual, por exemplo, o AVA que a gente usa hoje, né? Eu trabalhei um pouco nessa linha de desenvolvimento de sistemas para dar suporte a práticas pedagógicas, né? E, consequentemente, também atender algumas demandas na área da educação que envolvesse tecnologia da informação. Depois eu ingressei no doutorado em engenharia elétrica, mas apesar de ser doutorado em engenharia elétrica, minha área foi em processamento de sinais, que tem muito a ver com informática, né? Eu trabalhei, na verdade, com processamento de imagens, e também foi uma aventura na minha vida, e que eu concluí em 2019, né? Estou na academia, né? Estou atuando como professor desde 2010, né? Então, assim, eu já tenho um caminho percorrido, né, dentro da educação na área tecnológica, né? Já fui professor de Senai, já fui professor da faculdade UCL, agora estou no IFES, né? E estou muito feliz aqui no IFES. Espero que consiga, assim, contribuir na formação de vocês, tanto no aspecto técnico, né, tanto como pessoal também, sempre que possível, né? Então, basicamente, essa seria a minha apresentação. Sobre a disciplina, né, assim, alguém tem alguma dúvida, assim, curiosidade, queria já falar alguma coisa? Fala, João. Porque eu acho assim que esses encontros síncronos, se só eu ficar falando, vai ter muita gente que vai até dormir aí, né? Então, acho que vale a pena abrir esses espaços. Quem quiser abrir microfone, pode abrir. Quem quiser falar no chat, pode falar no chat. Certo? O João está perguntando se temos alguma aula sobre programação. Olha, vamos ter sim. Vai ser não muito aprofundada, mas nós vamos trabalhar com o App Inventor, né?
Não sei se alguém já teve a oportunidade ou experiência de utilizar. É uma linguagem de programação bem visual mesmo, que a gente consegue programar arrastando elementos no mouse, tá? Mas que envolve todos os conceitos de lógica de programação necessários para um início na área de programação, tá? Mas de uma forma leve, tá? Uma forma não muito, como é que eu vou dizer assim, complicada de se adaptar, né? Porque programação, muitas vezes, o problema é a adaptação ao início vamos dizer assim, da ideia, do esquema, do paradigma de programar as coisas usando o computador, né? Então, a questão de conhecer linguagens, né, de programação, e aí com poucos exemplos, o App Invento vai permitir que vocês criem aplicativos para celular e que dá para brincar bastante com isso aí, tá? Inclusive, uma das nossas atividades que eu vou apresentar dentro do nosso plano de ensino é justamente vocês entregarem um aplicativo feito pelo App Invento. Aumentar o áudio. Natália, eu estou falando muito baixo ou está muito baixo mesmo? Porque eu não estou conseguindo ajustar esse meu microfone. Eu vou ter que pedir para vocês aumentarem o volume para ver se melhora, tá? Porque eu não estou conseguindo ajustar esse meu volume do microfone. Talvez eu tenha que comprar outro microfone por causa desse negócio. Bom, a próxima aula, a próxima vez, eu vou tentar usar o meu fone de ouvido com o microfone para ver se melhora o áudio, tá bom? Hoje eu vou ficar devendo esse ajuste melhor aí. A Débora perguntou também, ó, para pessoas que têm interesse em seguir na área dentro da computação, essas aulas vão ter uma boa ajuda ou nem tanto? Eu acho que tudo tem a ver com a área de informática dentro dessa nossa disciplina. Até a utilização de aplicativo, ela pode ser interessante para quem vai ingressar na área de computação depois. Porque se você pensar que desenvolver um software é um processo que começa você entendendo o que as pessoas precisam, né, efetivamente fazer, usar no computador, para depois você tentar pensar numa solução, você tendo a experiência como usuário de aplicativos primeiro, já de certa forma vai trazer para você uma visão do que as pessoas, né, os usuários, o mercado espera de uma aplicação que você vai desenvolver depois. Essa atividade, por exemplo, que envolve o desenvolvimento de um aplicativo para celular utilizando o App Invento, por exemplo, já vai dar uma visão muito boa do que é o trabalho de um desenvolvedor, né, ou de um programador, tá? Tudo bem que depois você precisaria entrar mais a fundo em linguagens de programação, ambientes de programação, paradigmas de programação diferentes, né, que são mais sofisticados, que vão permitir você criar coisas mais complexas, mas no geral a gente percebe que a gente consegue pelo menos dar uma boa visão do que seria a área de TI e o trabalho de quem está nessa área. Como vocês estão fazendo um curso de logística, o objetivo dessa disciplina principal é fazer com que vocês entendam o que a informática consegue, de forma mais concreta, contribuir na área da logística em termos de recursos, né, digitais, e para vocês poderem, inclusive, saber especificar um software numa determinada situação dentro de uma empresa que trabalha com logística, né, ou vocês mesmos buscarem ajudas de ferramentas computacionais para solucionar problemas na área de logística, né? E quando a gente fala na área de logística, não adianta a gente ficar
limitado só a falar em aplicações para a área de logística. A gente precisa falar em aplicações para usos gerais, né? Porque futuramente vocês vão estar no mercado de trabalho. Curso técnico integrado ao ensino médio, a gente sabe que muitos de vocês nem vão seguir a área de logística. Pode ser que depois vocês façam, sei lá, medicina, como muitos alunos nossos fazem isso depois, né? Vão para a área de direito, ou vão fazer uma engenharia, seja uma engenharia de computação mesmo, ou uma engenharia elétrica, ou engenharia civil, tá certo? Vamos dizer assim, vocês estão iniciando a carreira de vocês agora, né? Um caminho que nem sempre a gente tem certeza onde vai ser o fim da linha, certo? Então, dá essa visão geral, né? Eu vou até fazer uns comentários hoje sobre isso, que a Débora perguntou, né? Que traz uns comentários interessantes, né? Que vocês vão perceber o valor que tem uma disciplina dessa no curso de vocês, tá certo? Não sei se eu respondi bem, Débora, mas durante o curso essa sua pergunta vai ser melhor respondida, porque você vai sentir mais as coisas à medida que elas forem andando, certo? Depois a Natália perguntou e saiu, ficou offline. Pediu para aumentar o áudio e foi embora. Depois ela botou aqui, mas se não tiver, tudo bem. Deve ser sobre o meu áudio aí que está muito baixo, né? Bom, tudo bem. Aí vamos lá. A Natália perguntou aqui, professor, não sei se é só eu, mas está um pouco baixo. Vê se consegue aumentar o volume do áudio, por favor. Pois é, eu já andei mexendo nesse áudio e não consigo melhorar, tá? De qualquer forma, eu aumentei o volume, mas acho que eu aumentei o volume do computador e não do microfone. O que eu vou fazer agora? Para mim, tá bom, vai tá. Aí vocês depois só perguntaram sobre o áudio mesmo. Então tá, vou começar a falar sobre a disciplina agora, tá ok? O Vitor também falou que no celular dele tá ruim. Questão do áudio. Bom, então vamos lá. Vou começar a passar aqui então nossa apresentaçãozinha da disciplina, tá? A disciplina tem o nome de Tecnologia da Informação Aplicada, né? Que na verdade é justamente o foco em aplicação da TI e não necessariamente o desenvolvimento de sistemas para a área de logística, mas a gente acaba dando uma pincelada nisso também. Então a gente tem lá, né, o objetivo da disciplina é proporcionar conhecimento sobre a informática, né, e diversos tipos de sistemas de informação, suas características, aplicações na área, principalmente da logística, tá certo? Ana, não precisa copiar nada. Essa apresentação eu vou deixar disponível no AVA e esse vídeo vai ser gravado, vai ficar lá também, tá bom? Tudo mastigado, não precisa botar a mão no papel. Tudo tranquilo, nem em bloco de notas, nada disso. Aí vamos lá, né? Sobre os objetivos específicos, isso é o que está inclusive no plano de curso de vocês lá, né? O objetivo dessa disciplina seria, então, compreender o papel da informática no ambiente corporativo, através da criação e edição de documentos, planilhas e apresentações. Então, nesse primeiro ponto, a gente já percebe que a gente precisa ter certeza que todo mundo aqui vai sair dessa disciplina com conhecimentos, pelo menos assim, básicos suficientes, né, para fazer uma boa edição de um documento num Word ou um LibreOffice que seja, né, no Write no caso, tá? Saber trabalhar com ferramentas para planilhas eletrônicas, né, ou seja, um Excel ou um Calc no LibreOffice, né, ou planilhas do Google, tá certo? Aqui a gente vai sempre priorizar, né, a gente vai buscar trabalhar com software gratuito para evitar, inclusive,
que alguém precise comprar software ou coisa do tipo. Então, como a gente vai estar trabalhando online, eu vou sugerir, inclusive, que a gente trabalhe com as ferramentas de documento do próprio Google, né, na internet, que aí em nuvem a gente consegue, inclusive, realizar várias práticas de edição de documento, planilhas e apresentações de forma colaborativa. Então, quando a gente fizer, por exemplo, trabalhos em grupo, né, vocês vão conseguir, de forma compartilhada, editar o mesmo documento lá, né, e aí a gente vai, para quem não conhece essas ferramentas, né, dar uma pincelada geral e mostrar como é que funciona, tá certo? Como vocês são já de uma geração que nasceram usando o computador, muitas coisas dessas aqui são muito triviais para vocês, muito tranquilas, mas a gente não pode considerar que todos vão ter a mesma vivência, né, de uso dessas ferramentas, então a gente acaba reservando um momento para falar disso, tá bom? Eu acho que talvez o que dê mais trabalho, né, ou que exija um pouco mais de atenção de vocês é a questão de trabalhar com planilhas. Apresentações é a questão de ser criativo. Eu passo vergonha perto de vocês quando a gente fala de apresentações feitas em PowerPoint ou no apresentações do Google, né, ou outras ferramentas também que permitem a gente fazer criação de slide, porque eu percebo que a questão de efeitos e combinação de cores, temas que vocês usam normalmente são muito mais bonitos e atrativos do que as minhas apresentações. Depois a gente vai, né, também ter que tratar nessa disciplina ou falar um pouco, né, sobre diferentes tipos de sistema de informação a partir da identificação de suas características particulares e saber reconhecer esses sistemas. O que é isso, né? É você, por exemplo, saber para que serve uma determinada aplicação e saber como você vai utilizar a partir das características dela. Por exemplo, eu tenho lá hoje que fazer, por exemplo, um documento para entregar para uma empresa como se fosse uma lista de materiais, né, para orçamento. Será que eu vou ter mais facilidade de fazer isso se eu trabalhar num Word ou se eu trabalhar num Excel, né? Se eu trabalhar num Write ou se eu trabalhar num Calc, né, numa planilha, para poder listar esses produtos e de repente entregar até já com algum tipo de somatório, algum campo calculado já, né, de forma automatizada e mais fácil de entender. Então, as características das aplicações vão trazer para a gente também que tipo, né, de informação ou de sistema a gente vai estar atendendo melhor. Então, são coisas assim, né? A gente entrar no universo das aplicações para poder entender o que existe e qual eu devo usar em determinado momento. Depois também a gente vai ter que compreender os aspectos envolvidos no processo de tomada de decisão com base em diferentes sistemas de informação na logística. Nessa hora a gente vai falar um pouco de sistemas, inclusive, que são muito aplicados na área da logística, que são sistemas que auxiliam, por exemplo, em controle de estoque, sistemas que auxiliam em tomadas de decisão, né? E aí, é claro, a gente não vai conseguir aprofundar demais nessa linha, porque alguns sistemas, inclusive, precisariam ter uma instalação mais complexa, né, de um servidor que atenda aos computadores terminais, por exemplo. Eu vou falar, por exemplo, no sistema ERP, que é para fazer um gerenciamento, né, dos dados empresariais. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês um sistema que faz gestão de pessoas, gestão de pagamento, gestão de mercadorias, né, controle de estoque.
como é que eu vou fazer uma instalação de um software desse para mostrar para vocês, né? Sendo que a maioria deles a gente acaba tendo que comprar, né? Contratar a instalação e tudo mais, e ter suporte técnico da empresa que instalou, né? Então, o que a gente vai fazer nesse momento, na disciplina, inclusive, é buscar no mercado quais são os mais comumente utilizados, né, e apresentar. Muito provavelmente isso aqui vai ser até tratado como um trabalho de pesquisa que a gente vai fazer e vai fazer o levantamento. E, é claro, né, dentro das nossas discussões a gente vai conseguir falar um pouco do aspecto tecnológico dessas ferramentas, o que é que elas usam, por exemplo, se ela utiliza alguma técnica de IA, né, de inteligência artificial, como é que são essas técnicas, são muito complicadas de desenvolver, são caras de comprar, como é que isso funciona, certo? Então, é vamos dizer assim, seria a parte mais high-tech da nossa disciplina. No entanto, a gente vai trabalhar mais conhecendo a existência dessas ferramentas do que propriamente utilizando elas. Depois, né, selecionar sistemas logísticos que possibilitem ganhos de produtividade. Em cima da nossa pesquisa, a gente vai conseguir entender que existem sistemas que, por exemplo, dentro de um armazém que trabalha com estocagem, né, não faz sentido você não informatizar os processos, dependendo do tamanho desse armazém, né? Então, a partir da nossa pesquisa, a gente vai saber ou selecionar um sistema para propor a um gestor futuramente, ou entender, né, por que a gente encontra determinados sistemas funcionando e sendo usados em alguns depósitos, estoques, né, em empresas de carga, tá certo? De transporte, né? E assim vai, ok? Bom, então esse aí é o objetivo da disciplina. E aí, traduzindo esse objetivo no que a gente realmente vai ver, em termos de conteúdo, nós dividimos da seguinte forma. Primeiro, a gente vai falar dos serviços da internet, tá? Então, nós vamos falar aí de e-mail, drive e sites, sendo que são coisas muito triviais, então a gente não precisa gastar muito tempo com essas coisas, tá? Depois, documentos usados para apresentações, infográficos, né? Slides, panfletos, etc. Fazer, então, um apanhado desses documentos mais comumente usados para comunicação e apresentação. Parece besteira, mas muitas empresas possuem setores de comunicação, né, coordenações de comunicação, diretorias de comunicação, como é que eu vou dizer assim, setor responsável unicamente para a informação, né, e que não sabem trabalhar direito com esses recursos, né. Às vezes eu falo assim, eu preciso fazer, né, uma publicidade de um evento que vai ter aqui no IFES Viana, nos dias 24, 25 e 26 de junho, ou julho, de junho, estou chutando, não sei se no calendário eu acertei a data, mas vamos supor que a gente tenha lá um evento sobre logística, tá certo? Nos dias 24, 25 e 26 desse mês, e eu queria informar de forma atrativa toda a comunidade acadêmica a participar desse evento. Aí como é que eu vou apresentar isso para a comunidade, né? Eu vou criar um infográfico, né? Eu vou fazer um slide, vou fazer um panfleto, vou, né, sei lá, criar um documento num Word lá com muito texto, vou usar mais ou menos figuras, gravuras, imagens ilustrativas. Como é que eu vou trabalhar essa apresentação, né? E qual vai ser o veículo que vai transmitir isso para as pessoas, público-alvo? Eu vou passar isso pela comunicação via grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, vou colocar no e-mail. Como é que que mídia vai ser mais adequada, né? E produzir esse material vai permitir que eu tenha mais facilidade em transmitir em que recursos desses, né? Então,
saber o que são essas coisas facilitam na hora de você criar também uma chamada dessa, né? Infográficos, por exemplo, são muito legais porque você consegue colocar muita informação e eles são uma espécie de banner mesmo, né? Você consegue, dentro de um infográfico, trabalhar ele tanto numa... o Vitor falou que voltou. Eu nem tinha reparado que ele tinha ido embora. Bom, mas aí, né, essa questão de material, né? Se eu consigo um material único que dê para transmitir tanto no Face quanto num grupo de WhatsApp, né, mandar por e-mail também, facilita muito o nosso trabalho e atinge muito mais pessoas. Né? Então depois, né, apresentações de slides, criação de mídias e e-commerce. E-commerce é um conteúdo que ele está aqui um pouco solto, mas que a gente já tem muito costume de utilizar no dia a dia. Então a gente vai também falar um pouco sobre isso, porque tem a ver também com logística no final das contas, né? São recursos que estão na internet, a gente precisa falar um pouco. Isso não significa, né, que nessa parte de serviço de internet a gente vai estar com atividades focadas em todos esses conteúdos, né? Mas eu vou, de certa forma, fazer uma miscelânea, né, numa atividade, tentar incluir todos esses conceitos que vão ser trabalhados aqui num produto só, beleza? Depois, informática. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse primeiro ponto aí? Não é porque eu vou falando, as pessoas acabam se perdendo um pouco depois. Bom, então, o ponto 2, informática básica. Conceitos de hardware e software, internet, história de computadores, telecomunicações e redes. Aqui eu vou fazer uma aula expositiva sobre esses conceitos, perfeito? E depois eu coloco para vocês uma listinha de exercício básica lá, só para vocês marcarem as alternativas para consolidar aí o conhecimento. Nada muito importante em termos de aplicabilidade, né, ou que seja relevante para o nosso contexto, mas vale a pena ter esse conhecimento. Já que a gente está usando informática, estamos usando computador, é importante conhecer a tecnologia por trás disso tudo aí. Então, a criação de aplicativos é o nosso terceiro tópico, e aí eu acho que é o que vocês vão se divertir bastante, inclusive, né? Vamos falar um pouco de conceitos de programação, falar da construção de aplicativos simples e falar de aplicativos mobiles e e-business, né? Basicamente, o que a gente vai fazer nesse tópico é falar um pouco de uma ferramenta que se chama App Inventor, do MIT, né, muito popular na educação, utilizado para ensino de iniciação à programação mesmo, né, e com ele a gente vai conseguir brincar um pouco, né, de programar, certo? Então vocês vão ter um trabalhinho aí, mais para frente eu vou mostrar tem até data de entrega para esse trabalho, porque a coisa ficou bem organizadinha aqui. Vamos tentar cumprir, né, depois o nosso cronograma, só que a gente sabe que no presencial às vezes precisa ajustar algumas coisas, nesse formato remoto é mais provável ainda existir necessidade de ajuste. Depois a gente vai falar a gente vai ter que usar algum aplicativo para fazer atividade de criação de aplicativo, porque meu computador não aceita aplicativos muito pesados. É muito leve, o aplicativo é levíssimo, tá bom? Não precisa se preocupar. Eu vou passar todos os detalhes depois, quando for o momento, sobre o App Inventor. Tudo bem? Depois o 4, né? Editor de texto. Criação de documentos na nuvem, criação de documentos formatados, criação de documentos na ABNT, criação de documentos com gráficos e tabelas, e criação de documentos
diagramados, folders e jornais. Pois é, quem não tem computador, o AppInventor, se eu não me engano, ele tem uma opção de trabalhar pelo celular também, tá? Não se preocupem aí. Tudo vai ter solução, pessoal. Inclusive, esse trabalho a gente pode trabalhar com ele de forma em grupo e não individual, né, para poder atender essas questões tecnológicas todas, tá? A gente sempre vai ser muito flexível em relação às atividades que a gente vai fazer no nosso curso, enquanto a gente estiver nesse formato remoto. Então, assim, sempre vai existir uma solução. Nem que você tenha que fazer alguma coisa no papel, mas a gente vai conseguir uma alternativa. Beleza? Então, assim, uma coisa que vocês não precisam ficar preocupados é: professor, eu não tenho como instalar um aplicativo na minha máquina, ou eu nem tenho computador, só consigo assistir às aulas via celular. Vou ter que, inclusive, fazer os seus exercícios no papel, tirar foto e postar. Não tem problema, a gente dá um jeito, tá bom? Isso aí a gente sabe das limitações e das condições de todo mundo. Eu, inclusive, estou muito feliz porque eu estou vendo muita gente nessa aula ao vivo hoje, tá? Eu tenho turmas que a frequência é de 50% nos encontros ao vivo. Então, assim, eu já estou muito motivado a trabalhar com essa turma só por isso, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos, que a gente sempre vai dar um jeito. Então, esse tópico 4, editor de texto, na verdade, o nome está até errado desse tópico. O certo seria processador de texto, porque a gente vai utilizar um processador de texto. A gente vai utilizar uma ferramenta similar ao Word, né, que seria o Writer do LibreOffice, ou o Documentos do Google na nuvem direto, tá certo? Eu dou preferência a usar ferramentas que estão na nuvem, porque evita até essas questões de ter que instalar aplicativo. Quem trabalha com celular vai ter mais dificuldade, mas a gente pode, inclusive, colocar algumas restrições e criar nas atividades de criação de documentos. Para quem vai fazer no celular, precisa fazer tais e tais itens. Para quem vai fazer pelo computador, já tem a opção de fazer utilizando mais recursos e editar um documento com mais opções, tá certo? E a gente vai driblando essas nossas dificuldades tecnológicas. Então, o item 4 é basicamente a entrega de um documento que eu vou colocar um tema para vocês, né, provavelmente uma pesquisa sobre algum assunto, e vocês vão ter que elaborar um documento, né, que seria uma espécie de trabalho entregue no formato de um documento texto que envolva tabelas, né, figuras, gráficos, recursos que são característicos de processadores de texto, né, como o Word, o Writer ou o próprio Documentos do Google, tá? Depois a gente vai ter um momento para falar de apresentações de slide, né? Então, rapidamente a gente faz a apresentação para quem não conhece as ferramentas, né, de confecção de slide, e coloca os requisitos de uma apresentação que vocês também vão ter que fazer e entregar. Então vocês percebem que o conteúdo da disciplina, efetivamente, é um conteúdo muito simples, certo? Ele só se torna difícil quando a gente tem dificuldade justamente de acesso aos recursos, né? Eu não tenho computador, vou ter que fazer pelo celular, tudo começa a ficar mais desafiador para a gente, né? Agora, em termos de formato, de entrega das atividades, o que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar, vai ser basicamente o quê? Eu pego na terça-feira, falo das ferramentas, dou um prazo de entrega e vocês vão correr, então, depois atrás de desenvolver a atividade e entregar. É claro que durante esse período de desenvolvimento das atividades, a gente sempre vai ter o nosso canal de comunicação, que vai ser ou e-mail, ou fórum, ou meu WhatsApp direto, não tem problema, para tirar dúvida imediata, né, sobre a realização das atividades.
Ah, tô com muita dificuldade mesmo, preciso inclusive que você abra aí no seu computador e me mostre de forma ao vivo, assim, né? Faz uma live comigo para me explicar de novo a ferramenta que eu não sei como é que usa determinado recurso. Eu marco um horário, abro, né? Quem quiser participar, inclusive, pode combinar mais gente, a gente abre, não precisa necessariamente ficar trancado, travado com aquele horário nosso de aula semanal, né? Às vezes a turma toda está desesperada, está chegando um prazo de entrega de uma atividade, ninguém está sabendo fazer nada, precisamos que o Vitor mostre para a gente lá no computador dele como é que faz. Aí a gente marca um horário extra lá, abre e conversa. Tem Discord, é mais fácil para mostrar a tela e se comunicar. Lá é para ajudar o áudio, assim, lá dá para ajustar o áudio individualmente. O problema do meu áudio é bem provável que seja do meu computador mesmo, tá? Eu não tenho Discord, mas tem muita gente usando o Meet, tá? A gente pode, de repente, experimentar usar o Meet para ver. Para mim, não tem muita restrição, muito problema mudar de ferramenta, tá? Mas tenho quase certeza que o problema é comigo mesmo aqui. O Meet você baixa no celular, né? Usa como aplicativo. E tem a opção de entrar pelo navegador, tanto faz, né? No celular ele sugere que eu use pelo aplicativo também para ficar mais leve, né? Eu nunca usei o Discord, então eu não sei se precisa, tá certo? Bom, mas a gente vai alinhando isso aí também, tá? São coisas que a gente pode ir ajustando. Depois a gente vai falar de sistemas de informação aplicados à logística. Esse tópico, a minha intenção é a gente trabalhar no formato de seminário, que aí a gente divide grupos, cada grupo vai falar sobre uma dessas ferramentas e eu vou fazendo a complementação, né, nas discussões. Eu acho que fica muito mais produtivo, né, e muito menos chato do que eu abrir slide aqui e ficar falando de cada uma delas, perfeito? E aí a gente acaba tendo também atividades para poder pontuar e tudo mais, perfeito? E por último a gente vai falar de planilha eletrônica. No caso aqui a gente vai entrar em alguns recursos mais avançados de planilha, tá certo? Aquela questão de campos calculados, né? Campos com formatação automática. Então a gente vai tentar buscar fazer alguma planilha um pouco mais rebuscada, né? E que envolva também na atividade ou na geração dessa planilha a criação de gráficos, tá certo? E utilização de fórmulas. Eu acho interessante nessa hora falar um pouco de matemática financeira para a utilização de planilhas. A gente dá alguns exemplos, tá? Não é nada muito complicado, mas eu vou fazendo as demonstrações e depois pedindo as tarefas, tá ok? Então, basicamente é isso, né? A metodologia aula expositiva e dialogadas, ou seja, esses momentos nossos síncronos, no caso de atividade de aulas remotas, né? Aulas práticas com roteiros previamente definidos, né? Vou dizer então o que eu quero nesses roteiros e vocês vão seguindo eles para poder entregar as atividades. Uso de diferentes recursos, né? Computador, plataforma Moodle, serviços de rede e plataforma de desenvolvimento, por exemplo, material impresso. Para aluno que não tem acesso, pode ser que a gente tenha colegas aí, né, alunos nessa turma, que não esteja participando hoje da aula ao vivo porque não tem nem internet em casa, né? Aí, no caso, a gente vai ter que fazer um tratamento especial para esses alunos, né? Agora, quem está conseguindo estar ao vivo aí, eu entendo que a gente consegue reverter qualquer situação sem precisar trabalhar com material impresso, tá certo? Ou seja, envio por correio, né, de listas de exercício e as notas de aula para o aluno estudar. Acho que isso aí, para quem está aqui,
nesse momento agora não faz sentido, não precisa. E aí trabalhos individuais e em grupos, né, são as formas como a gente vai estar fazendo nossas avaliações. Vão ter alguns questionários, né, a gente até chama de prova e tal, mas que vão ser questionários bolados e colocados no Moodle para vocês. Aqui, de forma detalhada, as nossas atividades. Vou passar de forma mais rápida, depois vocês vão vendo com detalhe, né? E é justamente nessa coluna de datas que a gente não consegue garantir que vão bater martelo em todas essas datas, né? Mas é um planejamento, né? Uma tentativa de cumprir esse cronograma. Então, por exemplo, instrumento de avaliação, ó, primeiro ali um site, vou pedir para vocês elaborarem um site com alguns requisitos, tá? E depois que esse site estiver produzido, lá vocês vão postar numa atividade que eu vou abrir lá no Moodle, né, no Ava para vocês. Moodle e Ava é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu falo Moodle e falo Ava, é a mesma coisa, tá? O Moodle, na verdade, é só o sistema que a gente está utilizando para esse nosso Ava, né? Para a instância do nosso Ava. Então, o primeiro ponto ali, né, a primeira atividade que vale 5 pontos, ela vai ser entregue até o dia 1º de julho, né? E vai ser a elaboração, né, a criação de um site. Aí a gente vai amadurecendo o conteúdo até chegar nessa atividade e vocês vão criar essa atividade e postar. Tudo isso vai estar detalhado na atividade. Depois, né, um segundo item, um questionário sobre o App Invento, ou seja, eu vou falar um pouco sobre ele e aí depois eu vou criar um questionáriozinho só para pontuar esse momento de conceitos, conhecimentos sobre o App Invento, né? Então vocês vão abrir lá no Ava também um questionário, vão marcar lá as alternativas das questões, provavelmente 5 questões bem ligeiras lá para vocês fazerem sobre o App Invento. E aí depois o terceiro item, uma prova sobre Google Sites, fundamentos de computação e App Invento. Uma avaliaçãozinha que a gente vai estar, vamos dizer assim, reforçando todos esses conceitos com vocês, né? Vocês estão vendo que é praticamente um ponto de graça aí, 10 pontos nessa avaliação. E o aplicativo que vocês vão desenvolver no App Invento, vocês vão estar entregando ele para mim até dia 19 de agosto. Até lá a gente já vai ter visto o que é o App Invento, né? Quais são as formas de utilização e eu já vou ter passado a temática, né, sobre o aplicativo que vocês vão construir e vão postar lá. É claro que a gente vai ter que criar um roteiro, alguma coisa do tipo para vocês irem seguindo, né? E aí essa atividade vocês vão postar e também são mais 10 pontos. E com isso a gente vai estar terminando o nosso primeiro trimestre, que vale 30 pontos. Beleza? Então assim, tentei destacar ao máximo aí as atividades, a pontuação, né? Fazer o máximo possível de detalhamento. Tá? Fala, Vitor, o que você gostaria de falar? No App Invento é muito fácil, tá? Aí a gente vai, numa aula, fazer um exemplo, né? Eu vou montar um aplicativo rápido com vocês e aí depois eu vou pedir para vocês criarem o de vocês, beleza? Aí o App Invento ele cria um aplicativo para celular, tá? Aí você cria, publica lá, ele tem um servidor próprio, você consegue acessar o aplicativo e abrir no celular normalmente. Tá bom? Todos esses detalhes vão ser dados quando a gente chegar nesse momento aí, tá? Depois, né, o segundo trimestre a gente vai trabalhar com a parte de documentos. Então eu vou pedir a produção de um documento, ou seja, um trabalho redigido com imagens, planilhas, gráficos,
valendo 5 pontos. É importante entender que assim, muitas dessas atividades não vão ter assim certo e errado, vão ter itens a serem cumpridos apenas, né? Por exemplo, eu não sou muito bom em criar, sei lá, figura ou escolher figuras, né, adequadas para a redação de um texto, etc e tal. Não escrevo muito bem, sou pouco criativo. Isso nem vai me importar tanto. O que vai importar mais é a questão de ter os itens que vão estar sendo solicitados. Por exemplo, eu preciso de um documento que em algum momento você utilize figura, que em algum momento utilize gráfico, que em algum momento utilize uma tabela, né, uma planilhazinha, uma tabela, certo? Coisas assim. Questionários, né? Mais um questionário lá, realizar um questionário no Moodle, valendo 6 pontos. Esse questionário vai ser também sobre ferramentas de criação de documentos, tá certo? Isso aí tudo para formalizar a nossa aprendizagem, para a gente ter o que registrar e ter pontuação, tá? A apresentação de apresentações de slide, nós vamos também definir um tema, né? Mas necessariamente nesse primeiro momento, né, no item 3, a nossa preocupação vai ser o quê? Aprender uma ferramenta para elaboração de slide. Muitos de vocês já devem até usar e conhecer bem isso, né? Então, talvez eu nem consiga contribuir muito, né? Mas vai ter uma atividade para vocês estarem entregando aí uma pequena apresentação sobre alguma coisa que a gente vai definir tema sobre ela ainda, ok? Uma temáticazinha simples, alguma coisa com alguns critérios, do tipo, eu preciso de uma apresentação que tenha lá minimamente imagens, né? Uma capa, um sumário, né? Ou uma agenda, uns padrões que a gente vai estar definindo aí para vocês seguirem, tá certo? Inclusive a gente já cria um modelo e vocês em cima do modelo vão fazendo melhorias da apresentação, customizando ela para a sua entrega, né? Aí a apresentação de seminário com resolução de exercícios vai estar relacionado justamente quer ver? Deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar. Nós vamos falar aqui sim, é isso mesmo. Nós vamos ter que falar também de sistemas de informação aplicados à logística, né? Então, esse seminário, nós vamos definir algumas questões sobre esses sistemas de informação aplicados à logística, tá certo? E aí a gente vai dividir a turma em grupos e cada grupo vai fazer uma apresentação como sendo uma resposta a uma pergunta que eu fiz sobre esse tema, sistema de informação aplicados à logística, tá certo? Então, vai valer 15 pontos, né? Eu vou definir as perguntas e vocês, em grupos, né, vão escolher quais perguntas vocês vão querer elaborar essa resposta numa forma de apresentação. Basicamente, essas perguntas vão ser guias, né, ou um tema para vocês trabalharem. Aí o Vitor está perguntando, em grupo? Sim, em grupo, né? Se você utiliza, por exemplo, a apresentação no Google Drive, você consegue fazer a elaboração dessa apresentação, inclusive simultânea, né? Compartilhando com os membros do grupo lá a edição dos slides, né? Então é uma atividade que dá, mesmo no formato remoto, a gente trabalhar assim. Se não, né, o grupo pode também gerenciar essa atividade em grupo, dividindo tarefas, tá certo? Sei lá, eu vou fazer um grupo lá, Davi, Débora e Eduarda, por exemplo, e eu, tá certo? 4 pessoas no grupo para fazer esse slide. Aí eu posso chegar para o Davi e falar, Davi, olha só, você vai fazer uma busca na internet, vai procurar tudo sobre esse tema. A Débora vai pensar no template do nosso slide, tá certo? Da nossa apresentação. A Eduarda
vai me ajudar na composição ali, né, na ordem, na filtragem do assunto que o Davi pesquisou e na montagem efetivamente dos slides. Pronto. Aí isso aí vai estar montado. No dia da entrega, né, a gente vai fazer a apresentação. Aí no caso eu passo para apresentador o aluno do grupo que vai passar os slides, né, e vocês vão apresentar falando aí, tá certo? Por isso é importante que no grupo tenha pelo menos um componente que tenha computador. Se isso não for possível, eu passo os slides para o grupo e alguém abre o áudio para ir falando. Aí eu vou ajudando, passando aqui. Uma outra alternativa é vocês gravarem um vídeo, né? E aí me passa o link do vídeo e eu passo o vídeo aqui, tá certo? Então, essas apresentações vão coincidir com nossos encontros síncronos, por exemplo, né? Com aulas síncronas, tá certo? A gente faz essas apresentações ao vivo, grava e bota lá no AVA para quem não conseguiu assistir poder ver depois. Ficou dúvida nisso aí? A gente vai alinhando isso com o tempo também, tá? Mas tem funcionado muito bem com as outras turmas que eu tenho. Inclusive, eu sinto que os alunos ficam muito mais empolgados, participam muito mais, né? Com o tempo, vou entendendo isso, Eduardo. A gente vai chegando ao ponto. E quando não entender, é claro, né? Professor, help, ajuda, eu não estou conseguindo entender nada do que está acontecendo. E aí a gente vai assentando a poeira. Se nada disso der certo, a gente muda, inclusive, a estratégia. Por exemplo, professor, esse negócio de apresentação no remoto não vai dar certo. A gente muda, ao invés de vocês apresentarem, montem um slide, né? E a gente pensa uma avaliação diferente só vendo o slide, não sei. Tá certo? Por onde podemos entrar em contato com os professores? Só e-mail? Bom, eu não sei, cada professor é de um jeito. Eu já falo aqui, ó, 99995-4282. Pode me chamar no Zap no desespero que eu atendo, tá certo? Ligar, pode ligar também, quem gosta de falar, mas eu acho que é mais difícil eu conseguir atender sempre, tá certo? Mas aí pode me adicionar e sempre que precisar. Inclusive eu vou abrir o AVA aqui rapidinho e vou mostrar que essas informações estão lá, tá? Então basicamente é isso, eu acho que falei de tudo. E por último tem um questionário ainda sobre o seminário valendo 5 pontos, tá? Aí o pessoal fica preocupado, recuperação. Recuperação do primeiro trimestre, uma prova valendo 30 pontos. No segundo trimestre, outra prova valendo 35. E no terceiro trimestre, uma outra prova valendo 35. Essas provas são provas online colocadas lá no nosso AVA, tá? Normalmente objetivas, em que vocês vão responder e a nota sai na hora, você já sabe se conseguiu recuperar ou não a nota, tá? São as nossas famosas recuperações paralelas, né? Tem a bibliografia aqui, né? Como nós estamos sem acesso à biblioteca, vocês podem tentar localizar esses livros em algum acervo digital, né? Mas todo o nosso conteúdo ele vai ser suficientemente passado nas nossas notas de aula e nos nossos vídeos, tá ok? Aí aqui agora, só para finalizar, eu vou abrir o navegador e vou lá na nossa página do AVA, que vocês devem inclusive ter ido lá para poder acessar a nossa aula de hoje. Então vocês foram lá, né? E deixa eu fechar agora o meu vídeo, porque aí vocês já vão ver maior aqui, né? Ok, então aqui você tem lá, né? Quando vocês entram no acadêmico, tem um link direto para nossa página. Quem entra direto em AVA CEFOR IFES EDU BR, você consegue
ver a lista das disciplinas que vocês estão matriculados e que o professor já abriu o AVA, inclusive, dessa disciplina. Se eu não abro o meu AVA da disciplina, mesmo que você tenha a minha disciplina no diário, você não vai visualizar ela aqui. No nosso caso, tecnologia da informação aqui, eu já abri, por isso vocês conseguem ver. Tá tudo no AVA, isso aí. Então aqui, ó, já de cara, a gente encontra uma mensagem de boas-vindas, tá certo? E contatos do professor. O meu e-mail institucional, que eu confesso não gostar muito dele, porque às vezes ele não encaminha o e-mail para a minha outra caixa, que é do Gmail, tá? Mas eu gosto de usar ele porque me ajuda na organização, na separação, né, do meu grupo na caixa de entrada do e-mail. E aqui meu celular, o Zap, né, 99954282, que aí eu fico também à disposição para tirar dúvidas sempre que necessário, tá certo? Isso aqui é aquele negócio, né, é o atendimento que eu posso estar fazendo ao aluno, uma vez que a gente não está no campus presencialmente, né? Você não tem uma salinha que você pode ir lá bater a porta e falar: Vitor, pode me atender aí, eu estou com dúvida e tal. Então, a nossa salinha de atendimento que funciona melhor é o WhatsApp. Tem ainda a opção de vocês usarem o fórum, que inclusive eu nem abri o fórum aqui da disciplina, vou botar um fórum aqui, tá? Vou deixar até um fórum geral aqui em cima, que aí vocês vão poder, pelo fórum também, entrar em contato. Mapas de atividades é uma coisa que é exigida que a gente apresente para vocês, né? Então, todo início de quinzena vai aparecer um link aqui com um arquivo que tem o nosso planejamento quinzenal, tá? Aí você pode clicar, ele vai abrir e aí você vai visualizar lá o nosso conteúdo da quinzena. Então, por exemplo, essa semana, do 7 ao dia 11, apresentação da disciplina. Estamos fazendo isso aqui. Na semana que vem, do dia 14 ao 18, nós vamos falar de serviços da internet, e-mail, drive, sites, né? Documentos usados para apresentação de gráficos, apresentações de slides, criação de mídias e e-commerce. Ou seja, o nosso próximo encontro síncrono, o meu objetivo é já passar, né, uma visão geral para vocês de tudo isso daqui. Existe atividade nessa semana que vem? Não, não existe, tá? Aí, na outra semana, na semana 3, eu já vou disponibilizar um outro mapa de atividade com outra quinzena nossa lá, ou seja, a cada 2 semanas vocês vão tendo uma prévia do que a gente vai fazer, ok? E aí, na primeira semana, o que a gente tem de bom aqui, né? Eu estou informando a vocês que nossa primeira aula síncrona, dia 10/6, está acontecendo agora, às 10h30, e o link para nossas aulas, ele nunca vai mudar, a não ser que a gente mude de ferramenta, igual o colega sugeriu ali, né? Ah, professor, você podia usar o Meet, ou você poderia utilizar o Discord. Se a gente mudar, aí eu posso fazer uma atualização no link depois, né, das nossas aulas, e sempre vou estar colocando aí para vocês. Então, para a semana 2, né, depois eu vou abrir aqui dizendo o dia e horário da nossa próxima aula síncrona, sabendo que já vai ser na terça-feira, 1h30, tá certo? E o assunto da nossa semana vai ser os serviços na internet. Então, eu vou dar uma pincelada nesses serviços. Tá ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? O que eu tinha para falar para vocês hoje era basicamente isso, né? Porque eu acho que o que vocês precisam nesse momento é se achar, né? Na disciplina de tecnologia de informação, estou perdido, o que eu faço? Vou no AVA da disciplina. Cheguei no AVA da disciplina, vou encontrar horários de aula, vou encontrar os materiais e as aulas gravadas, vou encontrar as atividades que estão abertas para entrega, tá certo? Vou encontrar os dados de contato com o professor, né? E eventuais recados aí que eu
venha, né, tenha que dar a vocês, precise passar para vocês depois. Beleza? Vou tentar mais uma vez acertar a questão do meu áudio depois, né? Para ver se na próxima aula eu não tenha mais esse problema de áudio com vocês. Tá bom? Porque eu queria até pedir desculpa aí quem não conseguiu me escutar direito, tá? Confesso que eu estou falando até num volume bom, assim. Estou tendo até que beber bastante água. Estou falando como se eu estivesse na sala de aula. Pois é, o pessoal gosta muito de chuva, né? Pessoal, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, interagir, falar entre vocês mesmos, contar piada? O momento agora é de vocês, tá? Só um minutinho. Pode deixar no bar, vamos deixar no bar. A drica eu finalizei. Aí volta só alguém novo. Mas é você que bota, ficar na direita, uma pessoa falando bem, né? Você está em lista vascaína. Então vai voltar para o vascaíno para entrar. Vascaíno está situação se for com mas tá certo, falou. Tudo bem, ó, ficou todo feliz aí, ó. Vascaíno volta, falei com ele, não está nem entendendo. Sufoco, né? Deixa eu só fechar a aula lá. Você quer que deixe aberta? Quer falar alguma coisa? Tchau. Ó, o pessoal aí tá fera com essa questão de código de cores, né? FFFFF. Começar com as piadinhas sem graça agora, né? Beleza, pessoal. Então eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Eu acho que questão de informação não tem mais nenhuma, que aí o vídeo não fica tão extenso também, porque eu sei que depois esse vídeo guardado aí fica muito grande, né? Beleza? Espero ter atendido assim, a expectativa de vocês nesse início, tá? E aí eu combino com vocês, então, até terça-feira, para a gente estar conversando de novo, tá bom? Aí, grande abraço a vocês, um prazer estar com vocês aqui, tá? E até terça, 1h30. Depois eu vou colocar no AVA direitinho para vocês saberem, tá bom? Um abraço, pessoal.